Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pod Infância, um espaço de troca onde a infância importa. Eu sou Laís Pessoa, terapeuta ocupacional, e estou à frente da Bambino Terapias juntamente com a Mirna. No episódio de hoje iremos conversar um pouco sobre o transtorno do espectro autismo, em homenagem ao Dia de Conscientização sobre o Autismo, que comemoramos no dia 2 de abril. E para enriquecer a nossa conversa, convidamos o doutor Alexandre Aquino, psiquiatra infantil, que cuida tão bem das nossas crianças e adolescentes. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre. É um prazer enorme ter você aqui no nosso Pod Infância. Muito obrigado pelo convite. Achei espetacular a iniciativa de fazer um podcast voltado para a área da infância, né? E claro que eu não podia deixar de contribuir assim com colegas que são tão queridos aí da nossa prática do dia a dia. Doutor, seja muito bem-vindo ao Pod Infância. E hoje a gente queria abordar, né, muitos temas relacionados, porque quando a gente fala assim do autismo, tem muitos assuntos de interesse, né, de famílias e profissionais. Então a gente queria começar, né, pedindo para você compartilhar com a gente, falar sobre os critérios, tá? Os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista. Ok. Então, né, o transtorno do espectro autista, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que hoje em dia a gente discutia até a questão da prevalência, né, mas eu acho que a gente pode deixar para falar um pouco a prevalência daqui a um momento, né, que se caracteriza, né, por alterações da comunicação social, da interação social, que são os critérios maiores, né, dos critérios A, e os critérios B, que envolvem comportamentos repetitivos, interesses restritos, né, e que acometem crianças, adolescentes, adultos, idosos, né, que às vezes a gente fala de autismo só na infância, mas a gente tem que lembrar que essas pessoas também crescem e que pode afetar de forma significativa a adaptação dessas crianças, né, dessas pessoas ao contexto social. Né? Então, a gente sabe que existem alguns graus, né, de autismo, inclusive até uma coisa interessante, porque quando saiu o CID-11, né, as pessoas vieram nas redes sociais perguntar, agora não existe mais nível de suporte e tal, né? Como é que ficou essa questão da classificação? E, na verdade, essa classificação de nível de suporte é uma classificação que ainda está em vigor, mas que é ligada ao DSM-5, né? Que é um dos manuais de diagnóstico que a gente utiliza no mundo, né? O CID-11 ele não fala de níveis de suporte, mas não é que tenha deixado de ter validade essa classificação de níveis de suporte. E aí nós temos aqueles 3 níveis de suporte, onde o nível 1 seria os casos mais leves, né, que precisam de um suporte menor, né, para poder se adaptar às situações. O nível 2, que requer já um suporte um pouco mais importante, de mais profissionais, de mais supervisão da família. E o nível 3, que seria aquele caso mais grave, que muitas vezes vão ser não verbais, vão ser dependentes das atividades do dia a dia e que vão requerer um nível de suporte realmente muito intenso, né, para poder favorecer essa adaptação ao ambiente. Ótimo. A gente vê hoje esse número crescente, né, da incidência. Todos nós convivemos com uma pessoa com autismo, ou seja, nossos filhos na escola, seja algum familiar, parente, colegas. Então, hoje em dia, faz parte muito na vida de todos nós. E esse número crescente, assim, qual a sua opinião sobre isso? Realmente existe um aumento dessa incidência? Ou realmente é um reflexo dessa melhor método de diagnóstico, melhor conscientização sobre o tema? Essa temática, né, sobre o aumento da prevalência de autismo é algo que ainda gera um certo burburinho no meio acadêmico, né? Quando a gente para pensar assim, como é que era a prevalência, por exemplo, na década de 70, né? Se dizia na época que era 1 para cada 10 mil, né, nascidos vivos, né? E hoje, né, pelas últimas estatísticas americanas, é 1 para 36, né? Então, se fala hoje de uma prevalência girando em torno de 2,3 a 2,8%, né, da população. É claro que isso teve muita influência, né, da evolução da compreensão do transtorno, né, de termos começado a falar mais sobre a ideia do espectro,
né? Porque Sim. antigamente a gente se ocupava mais de dar diagnóstico daquele autismo clássico, né? Aquelas crianças com aquelas características bem típicas de autismo, né? Que você já conseguia identificar já nos primeiros anos de vida, e a gente deixava passar aqueles casos que hoje a gente chama de nível 1 de suporte, que acabavam, né, não entrando nessas estatísticas. Então, assim, o fato dos critérios diagnósticos terem se expandido, né, e uma maior conscientização, né, tanto da população como dos profissionais da área da saúde, um maior treinamento, né, desses profissionais também na área de saúde mental e da compreensão do espectro, isso favoreceu, com certeza, o aumento dessa prevalência. Mas não parece que tem relação somente com isso, certo? Porque se a gente for parar para ver outros casos, por exemplo, na área da psiquiatria da infância e adolescência, a gente pode dizer, só para citar um exemplo, TDAH, né? TDAH também é um quadro que começou-se a dar mais atenção, as pessoas começaram a discutir mais, né? Um maior conhecimento sobre o transtorno e tudo, e você não vê o mesmo nível de aumento de prevalência que você vê com o espectro autista, né? Então, existem algumas teorias de outros fatores que podem estar justificando, né, esse aumento, embora ainda não seja consenso, né, no meio acadêmico. Já estudaram, por exemplo, se poluição atmosférica, né, teria alguma relação com esse aumento de prevalência, questões nutricionais, né? Então, muita coisa já foi visto e sem muita evidência assim que justifique, né? Mas tem pelo menos dois fatores que eu gosto sempre de citar que eu acho que vale a pena a gente pensar que, obviamente, eles não explicam tudo desse aumento, mas ajudam a pensar um pouco também sobre outros fatores para além simplesmente de uma expansão dos critérios diagnósticos e uma conscientização das pessoas. Um deles é que existe uma tendência mundial das pessoas terem filhos mais tarde, né? Então, antigamente, né, quando a gente via década de 70, né, 60, né, nossos avós começavam a ter filhos já muito cedo, né, às vezes até antes dos 20 anos de idade, né, tinha aquela prole grande de vários filhos e tudo. E hoje em dia, né, com toda a revolução industrial, toda a modernização dos meios de trabalho, é comum que as pessoas deixem para ter filhos depois que alcancem determinados projetos profissionais, né, muitas vezes depois de fazer um mestrado, depois de fazer um doutorado, né? Então, existe uma tendência mundial das pessoas terem filhos mais tarde, né? E a gente sabe que isso é um fator de risco, né? Então, já existem evidências mostrando que em mulheres, por exemplo, ter filhos acima de 35 anos de idade é um fator de risco para no nascimento de uma criança autista. E esse critério, e essa questão de idade também vale para os homens, né? Porque antigamente se falava muito da questão dos óvulos, né? Que os óvulos envelhecem e que os homens não, os homens produzem espermatozoides a vida toda, o tempo todo produzindo novos espermatozoides. Então, essa questão da idade seria um problema só das mulheres. Só que hoje já se sabe que os homens, embora produzam espermatozoides a vida toda, a qualidade dos espermatozoides não é a mesma, né? Então, isso também aumenta o risco, né, de terem filhos com autismo. Então, a questão da idade é um ponto. A outra questão, né, que a gente pode falar até de uma forma meio que paradoxal, tem a ver com a melhoria das condições de saúde, né? Por quê? Porque a gente sabe que um dos fatores de risco também para o autismo são, por exemplo, uma condição de prematuro extremo, né? Ou crianças prematuras têm um risco maior de desenvolver autismo do que crianças que nascem a termo. E o que acontecia em décadas passadas é que muitas crianças prematuras não sobreviviam, né? Hoje em dia você vê prematuros extremos, né? Crianças que nascem com 6 meses de gestação, né? Que têm cuidados de UTI neonatal e tudo, né? E sobrevivem. Essas crianças estão aí para contar a história e tal. Só que isso aumenta a chance também da gente estar fazendo com que mais pessoas com chance de autismo sobrevivam, né? Então, de uma certa forma, a melhoria dos cuidados neonatais pode ter favorecido também que mais crianças com risco de autismo tenham conseguido sobreviver e, enfim, né, estar agora entrando nessas estatísticas. Nós perguntamos agora há pouco sobre esses critérios diagnósticos, né? Mas aquela família que chega realmente no consultório, existem protocolos, instrumentos, né, para avaliação
né, do espectro autista, porque, assim, como a gente já sabe, pelo menos, assim, na minha experiência, há 20 anos atrás, até um pouquinho antes disso, né, muitas vezes essas crianças chegavam no consultório, vindo do médico, né, e, bom, olha, fez o Bera e fez o eletroencefalograma e tá tudo normal. Né? Então a gente sabe que até o conhecimento desses instrumentos, e aí a gente queria, né, que você compartilhasse com a gente quais seriam, né, esses instrumentos, esses protocolos, esses testes, né? Não só não só o médico, né, não só o psiquiatra, o neurologista, o pediatra que tem acesso, mas o que as famílias podem ter de conhecimento a respeito desses testes que podem estar validando. A Academia Americana de Pediatria, né, ela, há uns anos atrás, ela recomendou que fizesse parte, né, das consultas de rotina, né, de crianças, né, por parte dos pediatras, um rastreamento para características de autismo por volta dos 18 meses de vida, certo? Utilizando um instrumento que se chama M-Chat. Né? Esse instrumento ele faz um rastreamento, né? É um instrumento de 20 itens, né? Um questionário de 20 itens que faz um rastreamento de algumas características de risco que poderiam sugerir algo de neurodesenvolvimento, de algum problema de neurodesenvolvimento. Não é um instrumento de diagnóstico. Né, é um instrumento de rastreio, né? E aí, a partir daí, poder encaminhar para especialistas para poder avaliar se tem ou não tem outros critérios que confirmem isso. O que eu queria colocar, assim, de observação é que muitas vezes as pessoas valorizam muito a questão de testes, né? E fez teste tal, não fez teste tal, como é que sabe que tem autismo se não fez teste, né? E até hoje, o diagnóstico padrão ouro ainda é a entrevista clínica, né? É aquela anamnese com consultas de acompanhamento, com discussão com a equipe multiprofissional, né, para ver o que é que o terapeuta ocupacional está vendo, o que é que a fono está vendo, né, o que é que o pediatra, o neurologista, né? Então, essa discussão multiprofissional, né, e juntar diferentes visões em cima da clínica que está sendo observada, ela tem maior validade do que os instrumentos, né? Mas existem alguns instrumentos que são considerados padrão ouro, né, na questão de avaliação diagnóstica, né, que são entrevistas semi-estruturadas, que os dois principais instrumentos de validade no mundo é o ADIR e o ADUS. Né? E aí existe um treinamento, né, para as pessoas aplicarem esses instrumentos e tudo. Eles são excelentes, eles têm tanto um nível de sensibilidade quanto especificidade alto, né, para o diagnóstico de autismo, mas mesmo eles, sem uma avaliação clínica adequada, sem esse acompanhamento com a equipe multiprofissional, podem não ter a acurácia necessária para poder fechar o diagnóstico, né? Então, falando, né, dos instrumentos, o M-Chat, né, que pode ser aplicado a partir dos 16 meses, dos 16 aos 30 meses, né? O ADIR e o ADUS são os instrumentos mais citados na literatura. Existem outros, né, mas são os que têm mais validade em termos de rastreamento e de auxiliar no processo diagnóstico. Mas o diagnóstico ele continua sendo clínico. E sobre esses avanços, né? Hoje a gente está na era tecnológica, muito se fala, muito se estuda. Quais são os avanços atuais, assim, sobre o diagnóstico, tratamento, o que é que a gente tem de mais novo aí surgindo? Pois eu tenho muito cuidado na hora de responder esse tipo de pergunta, porque se tem algo se tem uma patologia, né, uma condição psiquiátrica que já se fizeram várias promessas ao longo do tempo, foi o autismo, né? Então, se você for ver aí, a cada 5 anos surge uma promessa, né, de um tratamento milagroso, né? A cura do 5 autismo, anos, né? cada 5 anos. Para ser bondoso, né, com isso, né? Então já tivemos épocas de recomendar ômega 3 para todo mundo, já tivemos épocas de recomendar suplemento de magnésio com vitamina B6, de usar agentes quelantes, né, enfim, né, assim, já muitas promessas de curas do autismo Sim. e que eu tenho. Por que eu tenho muito cuidado com isso? Porque é um assunto muito sensível para as famílias.
né? As famílias, elas ficam alimentando muita expectativa quando vem alguma notícia dessas, né? Ah, doutor, tal, eu soube que se fizer isso, meu filho vai melhorar e tal, né? Então, tem todo um jogo até emocional, né, envolvido em cima dessas expectativas que são lançadas. Assim, ainda não se tem nada que eu possa dizer que seja uma grande inovação, certo? No tratamento do autismo. Hoje em dia, até hoje, eu posso dizer que, entre aspas, a grande inovação é você conseguir fazer uma detecção precoce e uma estimulação precoce, certo? Se tem uma coisa que é consenso na literatura hoje do autismo, que a gente pode falar realmente baseado em evidências, é que se você conseguir detectar precocemente e instituir um trabalho de estimulação, de preferência antes dos 3 anos de idade, você consegue mudar a trajetória de desenvolvimento dessas crianças e fazer com que a adaptação delas ao ambiente, né, às condições futuras, seja muito melhor do que se você fizer isso mais tardiamente, né? Então, hoje em dia, o que a gente discute muito é como fazer para detectar precocemente essas crianças e poder dar a elas acesso a essa estimulação precoce. É um assunto que talvez a gente possa deixar para comentar em algum outro momento também do Tem muita podcast. coisa para lhe perguntar ainda. Pois é, né? Mas as pessoas me perguntam sobre canabidiol, sobre suplementação dietética e tal, né? Muita coisa. Enfim, né? São coisas que eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado na hora de estar fazendo algumas recomendações com as evidências que nós temos hoje, né? Não é que a gente não possa se surpreender com novas evidências, né? Tem muitos trabalhos ainda sendo feitos, né, dentro dessa área, por exemplo, do canabidiol, mas hoje a gente tem que ter um certo cuidado na hora de fazer algumas defesas em tratamentos que, né, para a gente não correr o risco de que eu chamo de entrar naquele fenômeno cloroquina, né, do Covid-16, né, do Covid-19, né, que tinha gente que defendia cloroquina, tinha gente que era contra a cloroquina, e quais eram as evidências que a gente tinha realmente para, né, então às vezes no afã, né, de querer fazer uma coisa, de querer inovar, a gente fica às vezes fazendo defesas sem muita base científica para poder estar fazendo essas defesas, né, então a gente pode daqui a pouco conversar um pouco mais sobre isso. E é interessante porque eu lembro dessa época em que foi feita essa recomendação. Não era uma recomendação, na verdade, existia uma suplementação, as mães importavam, né, dos Estados Unidos e tal, que na verdade era um ômega. E o que era interessante é porque as crianças estavam numa intervenção, né, numa intervenção multidisciplinar naquele momento. Mas quem melhorava era o homem. Mas as famílias, né, elas não, e assim, não culpabilizando, muito pelo contrário, né, porque a gente sabe que as famílias, hoje em dia, a família que chega no consultório, né, do médico, da TO, da fono, ela chega muito bem informada, porque em alguns casos, a família procura o especialista já trazendo isso. Olha, eu vi no programa na TV, eu vi uma reportagem sei lá, num site X, e eu estou achando, eu comecei a achar que o meu filho, claro, vão existir também aqueles casos que a mãe está vendo o que está acontecendo, mas também elas começarem a ter essa informação, chega também ajudando as famílias a se conscientizarem, né, e a buscarem a avaliação e buscarem um profissional, né? Então, assim, a gente já tem essa informação que é importante a intervenção multidisciplinar. Então, o que a gente gostaria de saber quais seriam as abordagens, né? O que é que você considera que aí sim seriam realmente eficazes, teriam um impacto, né, nesse processo de suporte, de estímulo da criança. Ok. E a gente, assim, tá falando criança, mas criança, o adolescente, né, o jovem, o adulto. Tá. Antes de entrar nesse ponto, uma observação só que eu queria fazer, né, em cima disso que a gente está falando, sobre essas promessas e tal, eu acho que a gente tem, e aí eu falo muito isso para os pais, né, eu acho que essa fala vai especialmente para eles. Tem muito cuidado com especialistas de TikTok e Instagram, né, porque hoje em dia nós temos uma proliferação disso, não é só na área do autismo, não.
né? É em todas as áreas médicas, né? A gente vê esse tipo de situação. E, assim, é curioso porque, às vezes, né, você vê que a pessoa é especialista numa indicação específica, né? Eu já vi, por exemplo, pessoas se anunciando como especialistas em cannabis medicinal, né? Olha, eu sou especialista em psiquiatria, né? Eu não sou especialista em fluoxetina, né? Eu não sou Sim, especialista em sim, na droga, risperidona, né? certo? Eu sou especialista em psiquiatria. Sim. E tem pessoas que ficam fazendo propagandas de uma opção de tratamento, se dizendo eu sou especialista nessa área, nessa opção de tratamento, né? Gente, isso não existe. Né? Isso não existe, isso é falacioso, né? Não, assim, eu faço essa ressalva, né? Muito cuidado com esses especialistas de redes sociais, que muitas vezes estão lá com outros propósitos, né? Com questões de monetização, né? De ganhar seguidores. E o problema é que geralmente essas pessoas são muito boas em marketing, né? São muito Não. boas, né? Em redes sociais e acabam ganhando muitos seguidores e muita gente, infelizmente, se encanta com isso e fica alimentando altas expectativas, né, em cima disso. Mas, voltando para a sua pergunta, né, quais são as intervenções que têm mais evidências? Aí, assim, é um assunto amplo, porque cada área, né, especificamente, vai ter a sua evidência, né? Assim, Sim. então, por exemplo, dentro da área da psicologia, né, a gente tem como abordagens com evidência já bem comprovada, terapia cognitivo-comportamental, né, principalmente para comorbidade de ansiedade, né, dentro do espectro autista. Então, várias evidências, trabalhos mostrando que a TCC ela pode ter assim um impacto significativo, né, nesse perfil específico. A ABA, né, o Applied Behavior Analysis, né, que é também uma medida comportamental com ampla literatura mostrando eficácia também na questão dos comportamentos, né, de melhorar comportamentos disruptivos, melhorar a adaptação também às situações sociais, né? Então, na psicologia, eu diria que essas e também o que às vezes as pessoas falam menos, mas que são muito importantes, que são as abordagens comportamentais naturalistas, né? Que aí entram alguns protocolos, como o protocolo de Denver, né? Que também tem evidência na literatura já bastante ampla, né, para isso. E aí, dentro da psicopedagogia, existem também algumas abordagens, o método TEACH, né? Dentro da terapia ocupacional, né? A gente sabe que tem a terapia de integração sensorial, né? Que vai ajudar bastante nos processos de desmodulação neurosensorial, né? Além de, né, poder utilizar intervenções também dentro do ABA, do Denver, né, dentro da Fono, né, vão ter também as intervenções que são mais direcionadas, né, comunicação alternativa, prompt e tal. Então, assim, tem muitas abordagens com evidências científicas robustas, muito mais robustas do que as, entre aspas, novas promessas, né, que existem por aí e que eu acho que a gente precisa, nesse momento, direcionar realmente para isso, né? Para essas intervenções que a gente sabe que tem um impacto significativo e que a literatura já mostra isso de forma muito ampla, né? Muitas vezes eu vejo pessoas, né, querendo acreditar em novas, né, intervenções que não tem evidência nenhuma e às vezes deixa de fazer a que tem para apostar tudo na outra, né? Não faz nenhum sentido a gente fazer isso hoje em dia, né? A gente sabe que a terapia é a longo prazo, né? E a Exato. gente tem às vezes, os pais querem algo muito mais imediato, às vezes não vê uma resposta assim de imediato. A gente sabe que precisa ter o apoio da família, precisa ter toda essa equipe. Aham. Mas realmente a gente vê mudanças, né? Quando é o engajamento, quando a gente vê uma família engajada, que realmente acredita, a gente vê realmente uma mudança. Porque é uma coisa que, assim, a verdade, né, que às vezes as pessoas sabem, mas muitas vezes não querem ouvir. A verdade é que instituir intervenções terapêuticas eficazes dá Dá trabalho. trabalho.
né? Não é uma coisa que você vai ter efeitos imediatos, né? Não é algo que você vai fazer indo para terapia só uma vez por mês, né? É uma coisa que precisa ter uma sistemática, né? Precisa Constância. ter constância, precisa ter envolvimento da família, precisa que os pais Sim, participem também sim. desse processo, né? Que às vezes acontece, né, com determinadas famílias que muitas vezes pega a criança, dá assim para o profissional, aí até que conserte e me devolva, Uhum. né? E nós não somos, né, mágicos, né? Isso. Nós não temos uma varia de condão que vamos fazer um passe aqui e devolver a criança para a família sem que a família se envolva, né? Porque muitas vezes são dinâmicas familiares disfuncionais que contribuem para a manutenção dos comportamentos problemas. Então, eu costumo dizer para os residentes de psiquiatria da infância e adolescência, né, que quando você atende crianças, se você olhar só para a criança, você não vai conseguir fazer o trabalho terapêutico adequado. Porque muitas vezes os pais, né, e aí falando mais da área da psiquiatria, os pais apresentam alguma psicopatologia, e se eu não tratar a psicopatologia dos pais, isso vai causar um impacto significativo na criança, né? Então, não adianta eu pensar em tratar só a criança e deixar os pais com depressão, os pais com transtorno de ansiedade, outras condições, porque aquela depressão materna, aquela ansiedade paterna vai contribuir para os desfechos negativos também da criança. Então a gente tem que olhar para a família como um todo. E é uma das coisas que a gente, assim que a gente recebe uma criança, a gente sempre ajusta a rotina, né? Ajuste da rotina é algo que a gente sempre percebe uma mudança muito significativa quando existe essa mudança. Vamos falar um pouquinho agora das comorbidades, né? A gente sabe que o espectro, o autismo é um espectro, né? E cada indivíduo, se desenvolve, se manifesta esse autismo de forma muito singular. Uhum. E principalmente quando há a presença dessas comorbidades, né? Fala um pouquinho pra gente quais são as principais comorbidades e como elas podem impactar esse diagnóstico. Dentro das comorbidades, a gente pode dividir, né, em comorbidades psiquiátricas e comorbidades clínicas, né? Então, tanto existem condições clínicas gerais que são mais comuns em autismo, como existem condições psiquiátricas, né, que são mais comuns. Eu vou me aprofundar principalmente mais nas psiquiátricas, né? Mas só para citar algumas das comorbidades clínicas, né? Por exemplo, é mais comum epilepsia, né, em crianças com autismo do que em crianças neurotípicas. É mais comum quadros de atopias, né, que são quadros, né, de alergias, né, dermatites, alergias respiratórias, são mais comuns também em crianças com autismo do que crianças neurotípicas, né? Então existem algumas comorbidades clínicas que a gente vê com mais frequência, né, distúrbios alimentares, né, que a gente precisa ficar atento. Dentro das comorbidades psiquiátricas, né, como eu falei, né, o autismo ele é um quadro de transtorno de neurodesenvolvimento. E uma característica dos transtornos de neurodesenvolvimento é que eles apresentam fatores de risco em comum, né? Então, fatores de risco para autismo, a gente observa também, por exemplo, a TDAH, né, que também é um fator de um transtorno de neurodesenvolvimento, para deficiência intelectual, para transtorno de aprendizagem. Então, como é de se esperar, é muito comum você ver comorbidade entre os transtornos do neurodesenvolvimento, né? É muito comum você ter autistas com TDAH, autistas com deficiência intelectual, né? TDAH com transtorno de aprendizagem e por aí vai, né? Só para você ter uma ideia, né? Existem algumas pesquisas que mostram que a comorbidade de autismo com TDAH pode chegar a 50%. Né? Então, em média, se fala de em torno de 30%, mas podendo chegar até a 50%, né, dos casos. Só que existem outras comorbidades também que às vezes você só vai observar um pouco mais à frente, né? E muitas vezes os profissionais que tratam só crianças não vão pegar tanto, né? Quem vai pegar mais isso são aqueles que vão atender mais adolescentes ou adultos, que é comorbidade com depressão e ansiedade. Né? Então é muito mais frequente você ver ansiedade e depressão dentro do espectro, principalmente a partir da adolescência, né? Chega a ser quase 3 vezes mais frequente do que nas pessoas neurotípicas, né? Essas manifestações, incluindo situações graves, né? Como tentativa de suicídio e suicídio consumado são mais comuns também dentro do espectro autista do que dentro das pessoas neurotípicas, né? Então, muitas vezes a gente fica, né, falando das estereotipias, né, fica falando
enfim, das ecolalia, dos problemas de comunicação, né, que são sintomas realmente importantes e nucleares do autismo, mas as repercussões que isso acaba gerando na vida da pessoa, né, e como ela vai percebendo isso ao longo do tempo, né, vai fazer com que muitas vezes elas manifestem esses sintomas de ansiedade e depressão em algum momento da vida e que precisam ser tratados também. E é importante, engraçado que eu ia fazer essa pergunta, né, sobre essa prevalência, né, essa manifestação mesmo da ansiedade e da depressão, né, que uma coisa é que talvez a gente não, as famílias e aí nós profissionais, a gente talvez não perceba isso na criança pequena, né? E isso pode ter uma manifestação, né? Um quadro de depressão, um quadro de ansiedade em crianças, porque é mais fácil ter essa percepção num adolescente autista, né? Num adulto autista, mas na criança, né? Isso pode passar despercebido. Sim. Tá? Sim. Como é que seria essa manifestação, já que o nosso mundo é o da infância, né? Teria, até para as famílias, teria esse conhecimento. Não que isso vai acontecer com todas as crianças, tá? Mas essa manifestação de um quadro depressivo, né? Não é somente o episódio de ansiedade, né? Mas como é que a gente poderia identificar isso numa criança? Certo. Assim, tranquilizando, né, um pouco, realmente essas manifestações elas vão ser mais frequentes na adolescência, né? Posso dizer que transtornos depressivos e transtornos de ansiedade em crianças menores de 10 anos são mais raros, né? Acontecem, existem, né? Mas são mais difíceis de você pegar esse tipo de situação, né? Começa a ter um pouco mais de importância a partir dos 10 anos de idade, né? Mas, assim, uma das dificuldades a mais que a gente tem e isso vale inclusive para adultos autistas, uma das dificuldades que a gente tem é porque geralmente o autismo ele afeta a capacidade de expressão emocional, né, da pessoa, né? Então, existe deficiência de teoria da mente, né, que é aquela capacidade de reconhecer os estados emocionais, de intuir os estados emocionais dos outros, e muitas vezes os próprios autistas, eles não vão conseguir transmitir na linguagem corporal o que eles estão sentindo, né? Então, às vezes você olha assim e você vê que ele tá ok, mas por dentro ele tá triste, tá cheio de pensamentos negativos, né? Porque muitas vezes eles vão ter essa dificuldade de expressar, né, as emoções. Então, assim, eu vou fazer isso de trás para frente, né? Falando um pouco de adulto e adolescente para depois chegar na infância. Uma coisa que a gente precisa valorizar muito é a fala. Sabe? Porque às vezes a expressão não está ali visível, né? Mas se eu estou atendendo um adolescente, um adulto autista dizendo, doutor, eu estou me sentindo triste na maioria dos dias e muitas vezes eu tenho vontade de chorar, mas eu não consigo chorar, né? Mas me vem essa vontade de chorar. Isso para mim é muito significativo, né? Essa fala, né, é mais importante do que aquilo que eu estou conseguindo observar clinicamente no exame mental da pessoa, né? E uma outra coisa que me faz também valorizar mais isso é porque uma das coisas que a gente costuma ver como característica, embora não seja de todos os autistas, mas que seja frequente, é a sinceridade, certo? Então, geralmente eles são muito sinceros, né? São muito honestos. Eles não são pessoas que costumeiramente vão inventar sintomas, vão, né, maquiar sintomas, né? Eles são muito sinceros. Então, quando eles falam, a gente precisa dar validade, né, para aquilo que eles estão falando, né? Então, uma das dicas é isso, não se guiar só no exame visual, né, de como é que está sendo aquela expressão facial e tal, que muitas vezes você não vai conseguir pegar mesmo. Valorizar a fala. E a outra dica é valorizar mudanças de comportamento, né? Então, você começa a ver que está tendo um padrão de mudança de comportamento. Era uma criança que costumava ser mais calma e agora está começando a ficar mais agitada, né? Era mais tranquila no contato e agora, por qualquer coisa, está tendo uma irritabilidade fácil, né? Isso daí também pode ser um sinal de que alguma coisa não está direito, que está passando por algum problema, alguma situação que está mexendo com ela.
essas alterações comportamentais são as que a gente vai conseguir observar mais na criança, né? Então, quando a gente vê crianças menores, né, 6 anos de idade, né, 7 anos de idade, você vê que ela tinha um determinado padrão e, poxa, no último mês, nos últimos 2 meses, aquele padrão mudou, né? Era uma criança que tinha um lidar fácil com ela, a gente mandava ela fazer as coisas, ela obedecia, e agora está desobedecendo, agora está se irritando com facilidade, né? Tá mais isolada do que de costume, né? Tá brincando menos também do que eu costumava brincar, inclusive com as coisas de interesse restrito, né? Que a gente sabe que é uma característica também do autismo, né? Então, a criança que só brinca com dinossauros, mas até com os dinossauros está brincando menos, né? Tá deixando de lado. Então, são alguns sinais comportamentais de que talvez ela esteja passando por algum sofrimento mental e que precisa dar uma atenção especial para isso. Muito Tá? bacana. E o TDAH, né? O transtorno Uhum. de atenção e hiperatividade é muito comum, né? Está associado, como você falou aí, Sim. ao autismo. E agora a gente precisaria entender. Às vezes a gente chega, crianças até maiores adolescentes, com... Não, mas ele só tem TDAH. E a gente vê algumas características, né? É realmente só TDAH, tem um autismo junto. Qual é a conduta, assim? Qual a importância da gente diferenciar os dois, né? E qual é esse impacto quando eles estão juntos, né? Certo. Bom, então, como eu falei, né, uma comorbidade que pode estar presente em até 50% dos casos, né? Então, é muito comum. E uma característica, né, que é interessante a gente observar é que quando você vê TDAH dentro do espectro autista, o tratamento do TDAH ele não tem a mesma eficácia de quando você tem um TDAH isolado, certo? Importante. Então, por exemplo, a gente sabe que uma parte importante do tratamento do TDAH é o uso de medicações, né? Os psicoestimulantes, eles são medicações altamente eficazes, né, para tratar TDAH. E eles são eficazes também no autismo, né, com essa comorbidade, mas menos. Certo? Então, você vê, por exemplo, mais frequentemente efeitos colaterais dessas medicações dentro da comorbidade do que quando você trata crianças só com TDAH. Então, é como se eles fossem mais sensíveis a efeitos colaterais dos estimulantes. E enquanto existe um conceito estatístico chamado tamanho de efeito, né, que diz assim, o quanto aquele tratamento é eficaz para tratar aquilo que se propõe. E a gente considera um tamanho de efeito alto, um tamanho de efeito acima de 0,8, né? Então, o tamanho de efeito, né, dos psicoestimulantes no TDAH é em torno de 1,1, 1,2, né? Então, é altíssimo. Quando você vê isso dentro do espectro, o tamanho do efeito cai para 0,6. Certo? Que é um tamanho de efeito moderado, é ótimo, né? Por exemplo, né, só para a gente ter um parâmetro de comparação, é o mesmo tamanho de efeito de antidepressivos para depressão, certo? 0,6, né? Mas é distante do 1,1, do 1,2 que a gente vê realmente nas crianças que só têm TDAH. Então, a comorbidade, ela de uma certa forma, ela modifica a resposta ao tratamento, certo? Então, você não consegue ter a mesma eficácia, talvez porque você precise ter mais intervenções comportamentais dentro do TDAH junto com o TEA do que o que você precisa para o TDAH puro, tá? Tanto o TDAH quanto o TEA podem ter déficits de teoria da mente, né? Isso que eu falei. Então, a gente vê isso também no TDAH. Às vezes a gente fala de teoria da mente, só lembra do autismo, mas o TDAH também pode ter uma dificuldade, às vezes, nesse reconhecimento emocional e tal. Só que ele não é tão marcado, né, quanto você vê no autismo, né? O autismo você vê que realmente existe um prejuízo maior assim nessa capacidade de expressão e de reconhecimento emocional, né? E no TDAH não. E as dificuldades, muitas vezes, sociais, né, que o TDAH vai apresentar é mais pelas características da hiperatividade, da impulsividade, né, que às vezes fala demais, às vezes, né, por impulso, comete algum erro e causa algum problema assim, com algum colega, né, mas a pessoa depois reconhece e tal, poxa, né, foi sem querer e tal, eu não pensei direito quando eu fiz e tudo. E o autismo não, né, o autismo ele realmente
realmente ele tem uma dificuldade maior de fazer essa leitura, né, de reconhecer as expressões, né, da linguagem não verbal das pessoas e perceber que aquela pessoa está dando um sinal de que, poxa, eu pisei na bola, né, poxa, eu fiz uma coisa que não devia, né, então o autismo tem mais dificuldade de reconhecer isso, o TDAH reconhece, né, ele já consegue perceber mais isso. Então, os prejuízos sociais do TDAH são mais pela impulsividade, né, pela hiperatividade, e o autismo é mais pela falta de compreensão, falta de leitura social, né, daquela percepção das normas, né, de etiqueta social que são necessárias para aquele contexto. Então... Em relação a mais uma condição que pode coexistir, né? Você falou agora há pouco sobre a epilepsia, né? E aí, assim, existem alguns, pelo menos que eu li, né? Alguns estudos que mensuram isso em cerca de 30% Isso. das crianças, não vou nem colocar autista, né? Da criança autista, não, mas do autista ele pode desenvolver epilepsia ao longo da vida. Isso. Né? Então, o que eu gostaria de saber existem sinais de alerta que as famílias podem estar observando em crianças que venham a desenvolver, ou enfim, assim, não só comportamento, né, mas sinais que a gente pode estar associando a um quadro de epilepsia? Sim. Um ponto importante, né, que essa prevalência, né, que você está colocando em torno de 30%, né, assim, varia de 28% a 30%, ela é especialmente verdadeira quando você tem 3 condições juntas: autismo, deficiência intelectual e epilepsia, certo? Então, a prevalência de epilepsia em autistas com deficiência intelectual é maior do que em autistas sem deficiência intelectual, tá? Então, o primeiro ponto aí dessa sua pergunta é isso: é um autista que tem deficiência intelectual, né? Se ele tiver deficiência intelectual, ele tem uma chance maior de ter epilepsia também, né? Para você ter uma ideia, isso, enquanto que essa prevalência fica em torno de 25% quando você tem as duas condições, quando você tem só autismo, isso cai para quase a metade, né? De 10%, 12%, né? Comparado com, enfim, com as pessoas que não têm autismo, aí já cai mais ainda, em torno de 4%, 3%, 4%. Então, ter a deficiência intelectual é algo que a gente precisa ficar atento, né, para a possibilidade de algum quadro epilético. Tanto que, assim, não existe um protocolo específico do que eu vou falar agora, né? Assim, a rigor, não existe uma necessidade de fazer um eletroencefalograma para todas as crianças com autismo, mas naquelas crianças que têm deficiência intelectual, eu recomendo que faça, certo? Acho que é de bom grado fazer um rastreamento assim com eletroencefalograma periódico para ver se a gente consegue detectar algum padrão de anomalia assim no ritmo, né, cerebral. A mesma coisa que eu falei sobre sinais de depressão, ansiedade nas crianças, entra como um diagnóstico diferencial também para a epilepsia. Então, se você vê que a criança mudou um padrão de comportamento, né, começou a ficar com condutas estranhas, né, talvez valha a pena nessa hora você fazer também um eletroencefalograma, tá? Para poder fazer algum rastreamento. Problemas de sono também são bem comuns, né? A gente que trabalha na clínica, a gente sabe como esse sono interfere, né? Principalmente no rendimento dessas crianças que chegam pra gente. Se ele não dormiu, a gente já sabe que vai ser uma terapia mais difícil, né? Um engajamento mais difícil. E então esse impacto do sono, dos problemas de sono são bem significativos, são bem constantes que a gente percebe dentro das crianças com autismo. Mas qual é a conduta? Assim, qual é que a gente deve ter nessa comorbidade também desses distúrbios de sono? Bem frequente. Distúrbios de sono são extremamente frequentes em autismo, né? É bem mais frequente do que nas crianças neurotípicas, né? Então, é um capítulo realmente à parte, assim, que a gente precisa dar uma atenção especial. De uma maneira geral, né, alterações de sono, a gente tem que esgotar as possibilidades de fazer higiene do sono. Higiene do sono é o padrão ouro, né, de tratamento para as condições, principalmente quando a gente fala de condições na infância.
né? Então, é importante que a gente possa ver se tem alguma coisa na rotina da criança que está dificultando esse processo de adormecer, né? Ou se, às vezes, até uma condição médica, né, que esteja também dificultando, condição médica tipo algum distúrbio gástrico, né, que às vezes a criança não consegue manifestar, não consegue verbalizar, e às vezes isso está provocando aquela dificuldade, né? Então, você poder cuidar do ambiente do quarto, né, com diminuir a iluminação, fazer aquela restrição de uso de eletrônicos, né, para que não seja a última atividade do dia, evitar coisas muito estimulantes antes de dormir, criar aquela rotina assim da hora de ir para a cama, contar uma historinha, né, ficar um tempo com a criança, né, para criar aquela rotina, para ficar dando aqueles sinais de que, né, tá chegando aquele processo, né, do adormecer. Então, essas estratégias de higiene do sono, elas têm que ser exaustivamente incentivadas e faladas para os pais, né, para que a gente possa ter uma garantia de que não é por problemas assim na rotina da criança. E uma coisa que eu acho interessante, às vezes as pessoas esquecem de comentar sobre higiene do sono, é que muitas vezes a gente se preocupa muito com a rotina da noite, certo? Mas na verdade a rotina do dia também conta, sabe? Então não adianta só eu querer estabelecer uma rotina de hora de jantar, hora de tomar banho, depois escovar o dente e dormir, né? Aquela rotina ali da noite. Os estudos mostram que se a criança não tem uma rotina durante o dia, a falta dessa rotina durante o dia vai afetar também a rotina da noite, né? Então, uma hora certa de almoçar, né, uma hora certa de ir para o colégio, né, de fazer atividades, né, essa rotina durante o dia também vai interferir, certo, na rotina da noite. Uma coisa que é interessante, né, que em termos de abordagem farmacológica, existem muitas evidências positivas para o uso de melatonina, né, em crianças autistas. O que é curioso é que parece que melatonina ela é particularmente eficaz em autistas. Se você for ver estudos sobre melatonina em crianças neurotípicas, né, que não têm outras condições, ela não é tão eficaz assim como as pessoas pensam, né? Inclusive, melatonina nem entra nos guidelines de insônia, né, como opção terapêutica para insônia, mas nos autistas ela funciona muito bem, né? E existem algumas teorias, né, sobre isso, né, alguns estudiosos colocam que dentro do autismo possa ter uma deficiência melatoninérgica e aí é por isso que a melatonina funciona melhor, né, enfim, mas ainda não está muito bem esclarecido. O fato é que o uso de melatonina parece melhorar não só o sono, né, porque ela tanto tem estudos mostrando que ela aumenta o tempo total de sono, como ela diminui o tempo de latência de sono, né, que é aquela demora para você pegar no sono, né, então a criança pega no sono mais rápido e o tempo total de sono aumenta, né, com o uso da melatonina. Mas ela também parece que ela tem interferências positivas também em questões comportamentais, né? Que aí as pessoas podem questionar, né? Ah, não, mas o comportamento melhorou porque o sono melhorou. Talvez, mas existem algumas pesquisas que mostram que a melhora comportamental talvez esteja dissociado da melhora do sono, certo? Que mesmo quando você não melhora tanto do sono, existem alguns parâmetros de comportamento que melhoram em crianças que fazem uso de melatonina. Tá? E aí eu falo isso com uma ressalva também, né, para quem estiver escutando pra gente, que agora também não é uma panaceia, agora vão passar melatonina para todo autista, certo? Inclusive, melatonina, eu fico com tontura. Já tentei, não vai funcionar para todo mundo, por experiência própria. Pronto, né? Então não é uma panaceia, certo? Mas nas crianças que realmente têm uma indicação por questões de sono, parece fazer sentido fazer suplementação com melatonina. A gente, agora há pouco você falou até da mudança da CID há um tempo atrás. Eu lembro, acho que foi 2013, mais ou menos, quando teve a mudança do DSM-4 para o DSM-5, né? Uhum. Existiu um burburinho na época que o DSM-5 ele estava fortalecendo a medicalização, né? E aí, a minha pergunta seria justamente assim, o tratamento farmacológico, ele é sempre necessário? Essa pergunta é muito boa e eu gosto sempre de colocar cada coisa assim no seu devido lugar, né?
a principal intervenção terapêutica em crianças com espectro autista é a intervenção multiprofissional, é a estimulação precoce. Né? Eu costumo, inclusive, falar exatamente isso para os pais. Olha, talvez de toda a equipe, né, que você está tendo agora de acompanhamento, talvez eu, psiquiatra infantil, seja o profissional menos importante, certo? Para tratar o seu filho, né? Ele precisa muito mais de TO, ele precisa muito mais de psicoterapia, de fono, do que vir aqui para as minhas consultas, né, para que, né, eu possa dar algum tipo de orientação, né? Então, eu sei qual é o meu lugar dentro desse processo, né? Eu sei qual é o meu papel, né, em cima disso. O uso de medicações, ela é reservada para algumas situações, problema, que você não está conseguindo lidar com outras medidas comportamentais, porque não existe remédio para autismo. E aí eu vou repetir essa frase novamente. Não existe remédio para autismo, certo? Nenhum tratamento farmacológico se mostrou eficaz para tratar os sintomas nucleares do autismo. O que a gente trata são sintomas, né, associados que possam estar interferindo, né, com a vida do sujeito ou até com o processo terapêutico como um todo, né? Então, se é uma criança que está tendo insônia, aí talvez eu passe melatonina, né, nessa criança. Se está com agressividade, eu posso entrar com risperidona, aripiprazol, né, para poder diminuir um pouco aquele nível de agressividade, melhorar a regulação emocional. Mas não existe, a priori, nenhuma indicação de um uso contínuo de medicação e por tempo indeterminado. A gente usa durante um período em que a criança está melhorando, está se ajustando, e a grande maioria dos autistas vão conseguir ficar sem remédio nenhum. Né? Então, a medicalização do autismo, ela é muito mais direcionada para comportamentos problema do que para o diagnóstico de autismo em si. Né? A pessoa receber um diagnóstico de autismo não é indicação de receber um remédio. Vai sair com a receita, né? Não vai sair com a receita só porque tem diagnóstico de autismo. Né? Como eu tenho vários pacientes que eu acompanho no consultório que são autistas e que não fazem uso de remédio nenhum. Né? Eles estão lá só para fazer um acompanhamento de rotina, né? Às vezes por alguma até necessidade legal, né, de renovar um atestado, alguma coisa para poder, né, ter acesso a algum benefício e tudo, mas e muitas vezes, né, eles até estão sendo medicados, mas para outras condições, né? Por exemplo, eu tenho, né, autistas com TDAH que estão fazendo tratamento para o TDAH, né? Então estão tomando remédio direcionado para o TDAH, não por conta do autismo, né? Isso traz até essa sua fala, aí já fortalece a clínica, né? Que de certa forma, essa clínica, quando eu falo, né, que são essas manifestações, esses, né, da criança ou do adolescente, né, é um olhar que muitas vezes o terapeuta que está no dia a dia vai conseguir sinalizar para você, para a família, né, para o médico, para a família, né, de repente o surgimento de uma demanda que seja necessário a medicação, mas chegar lá e sair com a receita, né, como você está falando, isso não vai... E ao mesmo tempo, né, que também é uma outra coisa que aí, né, já dentro da minha especialidade eu também preciso colocar até como uma questão de psicoeducação e quebra de estigma, né, quando precisa usar medicação, não é nada demais. Certo? Porque às vezes os pais olham assim, ai meu Deus, meu filho vai tomar um remédio controlado e tal. Gente, não é nada demais. Né? As medicações psiquiátricas, né, elas já são amplamente estudadas, né? Nós sabemos do perfil de efeitos colaterais, de o que é que provoca ao longo do tempo, né? Segurança, enfim. Né? É claro que ninguém fica feliz de receber uma indicação de fazer uso de um remédio. Claro que se puder não tomar, melhor, né? E a gente tenta que isso aconteça, né? Tenta realmente só medicar quando é extremamente necessário. Mas quando olha, melhora muito, né? Quando tem uma situação de uma criança autista que é muito agitado, muito agressivo, que está com muita dificuldade para dormir, né? Causando transtorno no colégio e tal, muitas vezes você vê que o acréscimo da medicação junto a todo o processo já de intervenções que a criança está fazendo, melhora muito, ajuda na regulação emocional, ajuda no controle comportamental, favorece inclusive que, né, eu acho que vocês dentro da abordagem de vocês conseguem perceber isso,
às vezes facilita até que ele possa entrar em terapia e participar mais do processo terapêutico. Então, assim, embora eu tenha falado, né, que as medicações elas não são necessárias, né, para tratar autismo só pelo diagnóstico em si, mas quando são indicadas, usem com tranquilidade, né? Vai trazer benefícios importantes também para a criança e para o adolescente. E com relação à faixa etária, existe uma faixa etária segura para iniciar quando são indicados esse tratamento farmacológico? Se a gente for ver assim a indicação oficial, né, do FDA americano, né, uma das medicações que é mais usada e aprovada no tratamento, né, dessas queixas comportamentais, né, do autismo é a risperidona, né? Então, o FDA ele aprova o uso de risperidona a partir dos 5 anos de idade, certo? É quando ele considera que é indicado. Porém, muitas vezes a gente não espera chegar nos 5 anos, porque às vezes você pega crianças que já estão com muitas alterações comportamentais, com 3 anos, com 4 anos de idade, que já estão em processo terapêutico, já estão com a equipe multiprofissional, né? Você vê que os pais estão se esforçando e tudo, e mesmo assim ainda é muito problemático, né? A questão do comportamento. Então, muitas vezes a gente faz um uso off-label, né? Que é quando, vamos dizer, off-label é quando está fora de bula, né? Teoricamente é para ser a partir de 5 anos, mas às vezes a gente usa menos, né? E é tranquilo também você poder utilizar nesses casos, né? Nós vivemos numa sociedade polimedicada, né? Mas é legítimo esse temor, né? Vamos pensar assim, das famílias em relação a iniciar, né, uma medicação com as crianças. E a minha pergunta, na verdade, acabou sendo respondida, que era essa curiosidade que em relação às crianças pequenas, né? Porque aí eu já penso crianças por volta de 3 anos de idade, né? Porque para algumas crianças existe essa recomendação já tão pequenas para o uso da medicação, né? Então, assim, o que a gente pode considerar, né? A gente não, o médico consideraria tão importante, tão robusto, a ponto de dizer assim, não, com 3 anos nós vamos iniciar uma medicação, lembrando, né? Assim, reforçando a sua fala de que não existe um remédio específico, não foi desenvolvido uma droga para o autismo, né? Um remédio para o autismo, sim, né? Para algumas condições associadas, vamos pensar assim, né? Mas nós sabemos que existem crianças que chegam no consultório com 3 anos e já iniciam uma medicação mesmo que numa dosagem mínima. Então. Sim, quando a gente pega crianças nessa faixa etária, a gente tenta esgotar todas as possibilidades de não medicar antes, né? Então, por exemplo, se eu pegasse uma criança com 8 anos, com muito comportamento agressivo, né? Eu já não retardaria tanto assim o início da medicação, né? Principalmente considerando que já esteja fazendo acompanhamento com a equipe multi e tal, né? Quando é uma criança realmente com menos de 5 anos, né? Às vezes é até curioso, né? Porque tem pais que têm receio de fazer uso de medicação, mas tem pais que já chegam logo, pelo amor de Deus, né? Passe um remédio aqui porque a gente não está conseguindo mais dar conta e tudo, né? Mesmo nessas situações, eu costumo retardar o máximo possível o uso da medicação, né? Assim, olha, vamos tentar mais um pouco, né? Vamos ver se a gente consegue. Tá indo para terapia uma vez por semana, vamos levar 2 vezes por semana, né? Vamos tentar investir um pouco mais nessa questão da estimulação, né? Ver lá com a TO, com a fono, né? Com a psicóloga, se tem alguma coisa a mais que elas sugerem, né? Vamos atrás de um acompanhante terapêutico domiciliar, né? Para ver se consegue também fazer algum suporte em casa, né? Enfim, generalizar um pouco mais os ganhos da terapia. Então, a conversa é muito direcionada para isso, quando são crianças assim muito pequenas, né? Então, com certeza não são crianças que a gente já começa de cara medicando. Mas também, depois que a gente observa assim, tá 2 meses, 3 meses, né? A gente vendo que a família está aderindo, que está fazendo tudo isso e tal, e mesmo assim a criança está com muito comportamento, inclusive comportamentos às vezes até perigosos, né? De
por exemplo, né, de ficar batendo com a cabeça na parede, né, autolesivo e já, né? de ter trauma, às vezes, né, craniano por conta disso e tal. Aí, nessas situações assim mais extremas, a gente acaba medicando mesmo, né, e seguindo uma recomendação, que é uma recomendação que os americanos gostam muito de falar, que é o start low, go slow, né? Então, comece devagar e vá devagar, né? Então, a gente começa com dose muito pequena, observa um tempo, se tiver que aumentar, aumenta devagarinho, né? Então, a gente vai fazendo esse ajuste muito gradual até chegar numa dose que a gente consiga perceber que não, agora dá para parar aqui, agora ele está relativamente bem regulado, né? Aqui dá para seguir realmente só com as terapias, né? Então a gente faz, mas faz tanto a gente demora um pouco mais para fazer, como a gente faz com doses muito pequenas e aumentando de forma muito gradual, né? E chegou o momento da discussão do canabidiol, né? Até porque A polêmica Aguardado, fica pro final, né? aguardado. Até porque quando a gente colocou na caixinha de pergunta que a gente ia fazer, qual eram as perguntas, foi uma das perguntas que surgiram, né? Certo. Que os nossos ouvintes realmente estão querendo saber um pouco mais Uhum. sobre o uso do canabidiol, né, no autismo. Certo. Qual é a ação dele, qual é a preocupação. Tá. Bom, então, né, o canabidiol, ele tem surgido como uma opção terapêutica promissora em algumas circunstâncias, né? Eu posso dizer que hoje em dia o canabidiol puro, ele tem um nível de evidência altíssimo, por exemplo, no tratamento de epilepsia. Certo? Então, essa daí já é uma evidência científica robusta que a gente pode estar recomendando, né, que as pessoas usem. Olha, tá com epilepsia, epilepsia refratária, vamos entrar com canabidiol e tal. E a indicação realmente ela é muito robusta para isso, nível A de evidência. Quando a gente vai ver outros usos, né, é importante que as pessoas saibam, né, que está sendo testado o canabidiol para tratar ansiedade, para tratar depressão, para tratar autismo, para tratar Parkinson, para tratar Alzheimer, né, enfim, né, para tratar várias condições, né, dor, insônia, enfim, tudo. E existe uma frase que a gente, enquanto estudante de medicina, escuta muito ao longo da faculdade e que posso dizer que até hoje eu não encontrei uma exceção a essa regra, a essa frase, é que aquilo que serve para tudo não serve para Pra nada. nada. Certo? Então, é esse o cuidado que a gente precisa ter, tá? Existem estudos mostrando melhora de comportamentos disruptivos, né, em crianças autistas fazendo uso de canabidiol. A maioria desses estudos não é com canabidiol puro, né? É com o extrato de cannabis, que aí envolve canabidiol, THC e e outras substâncias que existem dentro né, da folha da maconha. Mas que a maioria desses trabalhos que mostram uma melhora, né, desses comportamentos são estudos observacionais, sem grupo controle, né, com um nível de rigor científico menor do que o que você espera de um ensaio clínico controlado, duplo cego, né? Então, nós carecemos ainda de trabalhos de alta qualidade para poder estar falando assim especificamente sobre o quanto o canabidiol pode ou não pode ser um tratamento promissor no futuro, né? Os trabalhos que você pega, né, com maior qualidade, né? Existem alguns ensaios clínicos controlados, randomizados com o uso de canabidiol hoje em dia, né? Existe um trabalho, por exemplo, que comparou o uso do extrato, né, da cannabis com canabidiol puro com placebo. Né, 3 grupos, né, dentro de crianças autistas, e que, por exemplo, nesses 3 grupos não mostrou diferença, né, na redução de sintomas da escala, então não houve diferença em relação ao placebo, mas isso para o desfecho primário, para os desfechos primários, que agora vai me faltar a memória quais eram os desfechos primários específicos desse. Mas existe um desfecho secundário que o grupo que estava fazendo uso do extrato melhorou, que era justamente nos comportamentos disruptivos. Né? Então, alguns comportamentos disruptivos melhoraram no extrato, né? Quem estava fazendo uso do extrato, e não teve melhora em quem estava fazendo canabidiol puro, por exemplo, em comparação com placebo. Tá? E assim,
está tendo uma promessa de que já esse ano a gente já comece a ter os primeiros trabalhos de meta-análise, né, sobre o uso de canabidiol dentro do espectro autista, com meta-análise com trabalhos de ensaios clínicos randomizados, né, que talvez vão trazer mais evidências sobre o quanto é eficaz, o quanto não é eficaz e tudo. Então, hoje em dia, a melhor resposta que a gente pode dar, né, a esse questionamento é que pode ser um tratamento promissor, não vai ser uma mudança da água para o vinho, né, porque, como eu disse, mesmo esse trabalho que, né, tinha um rigor metodológico melhor, mostrou melhor em relação ao placebo, a um desfecho secundário, né, não foi o desfecho primário, então não é uma panaceia, não é uma coisa que vai melhorar da água para o vinho, né, mas quando a gente fala, mais uma vez, quando a gente fala dentro do autismo, a gente tem discursos que são muito mais emocionais do que racionais, né? Então, voltando até às coisas que a gente estava falando, né, Mirna, das promessas antigas, né? Teve a época também de você restringir glúten, né, na dieta dos autistas, né? Até hoje, você vai encontrar mães que vão dizer que isso fez com que o autismo do filho delas melhorasse, certo? E não sou eu que vou discordar disso, né? Porque pode ser que na especificidade do caso daquela criança, né, o filho dela, Ela tivesse a né, intolerância, né? pode ser que ele tivesse intolerância, pode ser que ele tivesse algum nível de desconforto realmente por conta do glúten, né? Mas as evidências, por exemplo, sobre dieta restrita em glúten não mostraram que melhora o autismo, né? A não ser em crianças que têm intolerância, né, ao glúten. Então, se você está fazendo aquilo dali e aquilo está dando certo, ok, então continue, faça aquilo. Por que que eu estou falando isso? Porque tem pais que dizem, olha, tô passando o canabidiol e meu filho é outra pessoa, né? Agora ele tá calmo e tudo e etc. Não sou eu que vou dizer para ele que, ó, então você tá errado, pare com canabidiol. Se tá dando certo para o seu filho, né? E você acha que isso foi o que realmente fez com que mudasse, né? E não as terapias todas que estão sendo feitas e tal. Continue, né? Na minha experiência no consultório, eu tenho pacientes que fazem uso de canabidiol também no consultório, de canabidiol e de outros derivados canabinoides. Tem um exemplo, talvez, de umas 2 ou 3 crianças que aparentemente melhoraram depois que começaram a fazer uso de canabidiol, mas as outras não. Né? As outras não melhoraram nada e tem alguns, inclusive, que estão fazendo o desmame, a retirada do canabidiol, porque acharam que no início estava fazendo diferença, né? Aqueles 2 primeiros meses pareciam promissores, mas depois de 6 meses, 1 ano, não, doutor, esse menino está igual a como estava no início e tal, eu acho que esse canabidiol não tá mais servindo não, né? Então, muitas vezes a gente faz um desmame das medicações por falta de eficácia depois de algum tempo. E existe um risco, assim, talvez o benefício não esteja comprovado, mas existe um risco, a gente vê muito efeito colateral, assim, na clínica, né? Pronto. Efeitos colaterais já são bem descritos, né, do uso dos canabinoides, que vão desde sonolência, tontura, às vezes até dor abdominal, né, algumas queixas de diarreia, enfim, queixas alimentares, né? Então você vê que ao contrário do que às vezes as pessoas falam, né, que é uma coisa natural e tudo, natural entre aspas, né? É uma medicação como outras e não existe medicação que não tenha efeito colateral. Isso é uma coisa que não tem o que se discutir. Toda medicação tem efeito colateral, isso daí vai depender muito da sensibilidade do organismo de cada pessoa. Mas até para responder essa sua pergunta é difícil. Porque a gente ainda não tem estudos de longo prazo, assim, para poder falar sobre quais são as consequências de você ficar tomando canabidiol durante 10 anos, né? Durante 15 anos. A gente não tem ainda resposta para essas perguntas, né? Fica difícil a gente prever isso, né? Se a gente for ver, por exemplo, que é uma coisa
totalmente diferente, né? Quando a gente fala da droga maconha, certo? Que é diferente do cannabis medicinal, né? Que embora seja da mesma planta, mas, enfim, você fumar maconha e tal, você, na verdade, você está ingerindo outros componentes que são diferentes dos que são usados de forma medicinal. Mas a gente sabe que o uso de maconha a longo prazo, por exemplo, causa, né, déficits cognitivos, causa síndrome motivacional, né? Existem algumas coisas que a longo prazo, né, já são bem descritos também na literatura. Nós ainda não temos o mesmo nível de experiência e de tempo de observação para dar essa resposta para os outros, né? Aparentemente são medicações seguras, né? Aparentemente, né? Mas para ter certeza absoluta a gente só vai conseguir isso com o tempo. Tem uma idade de recomendação, né, que você já... Não. Porque já tive pacientes muito pequenos iniciando com o canabidiol. Olha como é complicado esse tema. Não tem indicação de idade, não tem indicação de posologia. Porque não tem pesquisa, né? Então, não tem indicação de posologia, quantos miligramas, né? Até quantos miligramas por quilo de peso, né? Não tem indicação de posologia. E quando a gente fala de derivados canabinoides, a gente está falando de um mundo, né? Porque tem muitas pessoas que fazem de forma artesanal, né? Fazem a tintura, né, de cannabis. Existem extratos de cannabis que é full spectrum, broad spectrum. Existem extratos que são só canabidiol com THC. Tem alguns que são canabidiol 50%, THC 50%, outros que são canabidiol 99% e THC 1%. Então, assim, muito amplo isso, né? Tão amplo, né? E principalmente aqueles que fazem uso de tinturas que são artesanais, né? Que tem pessoas que fazem em casa mesmo, né? Um processo artesanal e tal. Aí é que você não tem controle nenhum sobre a concentração do que é que tem ali naquela tintura, né? Quantos por cento tem de canabidiol, quantos por cento tem de THC e tal. Você perde o parâmetro disso. Então, é muito difícil você hoje reunir essas evidências e poder tirar uma conclusão clara, né? Eu torço, né? E aí é uma questão minha. Eu torço para que as evidências mostrem que tem um efeito terapêutico, porque é claro que quando você tem uma opção a mais terapêutica, né, para tratar alguma condição, é um bom sinal, é uma boa notícia quando a gente tem algo a mais. Mas hoje a gente precisa ter a noção de que as evidências ainda não são suficientes para que a gente possa estar indicando isso amplamente. E assim, lembrando até a questão de toda a medicação, né, toda a prescrição para uma criança, para um adolescente, enfim, ela temos que ter muita segurança, né? E aí eu lembrando da questão da suplementação, existe uma suplementação que tinha ômega, eu lembro disso também muitos anos atrás, e que as crianças que eu acompanhava, todas tiveram um sintoma de diarreia. E as mães, né, persistiam no uso daquela suplementação, né? Porém, esse efeito, ele só surgia depois de, 4 meses de uso da suplementação, né? E aí é tanto que saiu da moda. Sim, né? Então, não colocando que esses estudos, né, que o uso seja moda, mas tudo que é novo, né, que apesar de também não ser tão novo, mas eu acho que as pessoas estão tendo mais acesso agora, né? A gente percebe isso porque nós já temos lá na clínica algumas crianças que fazem uso e a gente acompanha de perto, né? Na verdade, né, enquanto terapeutas, né, a gente vai acompanhando o impacto que o uso, né, o tratamento farmacológico tem realmente o efeito positivo, o efeito, né, que que seja esperado pela família. Né? Então, assim, porque também, a partir do momento em que a família faz essa escolha de seguir o tratamento, as famílias costumam, ultimamente, chegar com algumas opções de tratamento, né? E a gente sempre coloca, olha, a família é soberana também nessa escolha. Sim, tá? sim. E a gente vai observar. Não somente canabidiol, qualquer uma outra, né? A gente sabe que o que me chama a atenção, na verdade, é que o tanto que se precisa ajustar
as medicações, né, colocasse as medicações convencionais, tradicionais, né, que as crianças fazem uso durante o desenvolvimento, né, que aquelas que necessitam, né, e a gente não vê essa regularidade, né, justamente como eu estou te falando, se eu tiver 3 crianças que estão fazendo uso do canabidiol nesse momento, né, numa faixa etária semelhante ali entre 5 e 7 anos, é uma posologia totalmente distinta. Isso, né? isso. Então, é isso que chama a atenção, porque quando risperidona 2,5, tá, já conheço, né? Vamos pensar assim, né? Já é o usual, né? Quando a criança inicia um tratamento. Mas a minha percepção, acompanhando mais de uma criança fazendo uso, é que não existe essa posologia. E quando não existe essa posologia, para a gente que é terapeuta, é algo que chama a atenção, mas aí foi interessante porque você acabou trazendo isso, né? Não é porque o médico está fazendo isso da cabeça dele, mas é porque justamente os estudos ainda não são robustos nesse aspecto. Como eu disse, a maioria dos estudos são observacionais, né? São às vezes de série de casos e que não são duplo cego, né? Então isso daí já compromete um pouco a interpretação das respostas. Até porque existe um fenômeno também que a gente vê em pesquisas, tem até um nome para isso que agora vai me falhar o nome, que é o efeito da novidade. Né? Então, por exemplo, é comum que quando você comece um remédio novo, né, nos 2 primeiros meses, os pais relatem melhora. Placebo, né? Certo? Mas não é efeito placebo. Não é efeito placebo. Não, o nome disso não é de efeito placebo. Né? Mas existe, porque existe uma expectativa de melhora, né? E aí as pessoas vão vendo pequenos comportamentos ali no dia a dia que eles querem ver aquilo dali como uma melhora e vai tendo essa sensação. E aí depois de 2 meses é como se perdesse o encanto, né? Com aquilo dali, começa a ver que a dificuldade do dia a dia, da vida real, está se mostrando aí que não foi tão diferente, né? Então, às vezes, quando você pega estudos, né? Que muitos estudos também têm isso, né? Estudos de curta duração, estudos que duram 8 semanas, né? Para poder fazer uma avaliação, 8 semanas, 12 semanas. Às vezes você só pega esse efeito, e principalmente quando não são duplos cegos, né? Se você não tem nenhum controle, né? Você tem todas as crianças lá tomando a medicação, os pais sabem que elas estão usando a medicação, né? Então, e o estudo dura de 2 meses a 3 meses, você provavelmente, você corre o risco de pegar muito esse efeito. Né, esse efeito dessa expectativa de resposta, né, que se tem. É diferente quando é duplo cego, né, que aí você consegue fazer uma diferença do placebo. Vamos agora para o mitos e verdades, tá? Tá certo. Vamos desmistificar aí algumas crenças populares. Crianças que iniciam a medicação de forma precoce, vai precisar tomar para o resto da vida? Mito ou verdade? Na verdade, isso daí não tem a ver com tomar de forma precoce ou não. O máximo que a gente pode tirar dessa questão é que se ela está usando medicação de forma precoce, existe uma chance maior de ela estar no nível 3 de suporte, certo? E sendo nível 3 de suporte, ela vai provavelmente precisar de um acompanhamento mais longo, com mais profissionais, né? Então, a necessidade de fazer uso de medicação talvez seja maior no nível 3 de suporte do que, por exemplo, numa criança nível 1 de suporte. Então, isso daí, na verdade, tem mais relação com o nível de suporte do que exatamente com o fato de estar tomando um remédio muito cedo ou não. O autismo é sempre hereditário? Nenhum tratamento, nenhuma condição psiquiátrica, ela é 100% genética, né? A gente sempre fala que existe uma diátese genética, né? Onde existem influências ambientais e influências hereditárias. O que eu posso dizer é que o autismo, ele é uma das condições mais hereditárias dentro da medicina, certo? Então, a taxa de hereditariedade do autismo gira em torno de 80% a 90%. Então, realmente o fator genético, ele é muito importante, mas existe também uma parcela de fator ambiental, né, que contribui para isso. Então, essas condições que eu falei de fatores de risco, por exemplo, de crianças prematuras, crianças
tem pesquisas que mostram isso. Crianças de mães obesas, né, têm uma chance maior de ter autismo. Depressão materna entra como um fator também de risco, né, quando é uma depressão perinatal, né, também parece ter uma chance maior de desenvolver crianças com autismo. Então, existem alguns fatores ambientais que contribuem, mas a maior parcela da contribuição é uma parcela hereditária. Pessoas com autismo não conseguem entender sarcasmo ou ironia. Eles têm mais dificuldade, mas eles podem ser treinados a reconhecer, certo? Talvez eles tenham dificuldade de reconhecer todos os sarcasmos, né? Todas as ironias, mas eles conseguem alguma coisa começar a ser treinados a reconhecer alguns sinais e inclusive deles mesmos usarem de sarcasmo e ironia em algumas situações, certo? Então, o fato de terem essa dificuldade não quer dizer que eles não sejam capazes de aprender, certo? A usar isso. E todo autista tem uma habilidade extraordinária? Isso daí também eu acho que é um dos maiores mitos, né, que se fala, né, que todo autista é um gênio em alguma área. Isso não é verdade, né? Na verdade, a gente vê que grande parte dos autistas tem deficiência intelectual, né, também é uma comorbidade comum. E essas altas habilidades, né, que são ditas na literatura como habilidade savant, né, que aquelas pessoas que conseguem fazer cálculos matemáticos de cabeça, né, de contas altíssimas, né, de uma memória fotográfica, né, conseguem memorizar várias coisas. Essas habilidades, a literatura até mostra que essas habilidades savant são mais frequentes em pessoas do espectro do que em pessoas neurotípicas, certo? Você consegue observar mais isso. Só que a minoria dos autistas vão ter essas habilidades savant, certo? Então, essas altas habilidades dessa forma, assim, não é uma coisa que a gente pode esperar de todas as pessoas do espectro. Pessoas com autismo não conseguem ter amigos. Isso daí também é mito, eles vão ter maior dificuldade, né, de fazer essas interações sociais e de compreender as regras intrínsecas, né, do que envolve manter amizades, né, mas com treinamento de habilidades sociais, né, com manejo comportamental, elas vão conseguir sim fazer amizades significativas, muito provavelmente com poucas pessoas, né? Não é esperado que ela seja a pessoa popular, a pessoa, né? Mas vai ser com poucas pessoas, inclusive com a habilidade de um dia desenvolver um relacionamento amoroso e até casar. Felizmente estamos chegando ao final, né, desse nosso papo. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Tá. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, né, pelo convite, né, foi um prazer aqui participar desse bate-papo, né, e poder, né, contribuir aí para esse projeto, né, do Pod Infância. Dizer que nós estamos, né, agora nesse mês de conscientização do autismo e que é uma condição que a gente precisa dar a devida atenção, né, a gente precisa melhorar, né, os esforços para fazer a identificação precoce e instituir a estimulação precoce, porque é o que vai fazer realmente a grande diferença em termos de prognóstico, né. É importante que nós, enquanto profissionais de saúde, né, na infância e adolescência, nós possamos ter mais canais de diálogo como esse, né, para poder trabalharmos verdadeiramente dentro de uma ideia multidisciplinar, porque isso é que vai fazer a grande diferença também no acompanhamento das famílias, né, falar para as famílias, né, que embora eu compreenda que, né, os apelos emocionais de promessas de cura, né, sejam fortes, mas que a gente precisa ter a cabeça no lugar e reconhecer que as coisas não mudam do nada, até por ser uma condição, né, que eu, como eu respondi agora, ela é predominantemente hereditária, né? Então não é de se esperar que uma medicação vá conseguir mexer com uma condição que é predominantemente hereditária de uma forma assim que vai fazer com que a criança vire da água para o vinho, né? Então, o tratamento, ele é um tratamento realmente que requer uma equipe multi, é um tratamento que envolve investimento de tempo, né? Mas que você não desista de investir no seu filho e de apostar nas potencialidades que ele pode desenvolver, né? Então, com o devido cuidado, a devida atenção, o suporte adequado, a gente pode se surpreender enormemente com o que a gente vai alcançar no futuro.
como eu já tive a feliz oportunidade de acompanhar pacientes meus autistas que pareciam, né, que iam ter uma vida assim muito difícil por conta de dificuldade de adaptação e que hoje são universitários, hoje estão tendo destaque na universidade, né, até pela forma peculiar que muitas vezes eles têm de pensar e de raciocinar em cima de determinados problemas, né, e que estão alcançando aí méritos acadêmicos que de vez em quando só até é interessante, que às vezes são pacientes que já receberam até alta do consultório, já não tem a necessidade de acompanhamento, mas que às vezes eu recebo mensagem dos pais ainda, doutor, olha, só para compartilhar com você que o fulano conseguiu isso, né, que o fulano conseguiu aquilo, né? Então é muito emocionante a gente ter esse feedback, né, e ver, né, que o trabalho que foi desenvolvido a longo prazo, né, conseguiu trazer um impacto positivo na vida dessa pessoa no futuro, né, na vida adulta, e que a gente deve sempre apostar, né, nesse potencial. É emocionante. Fiquei até sem saber o que é que eu tinha que falar. Que o tema desse ano, né, da conscientização sobre o autismo é justamente a informação gera empatia, a empatia gera respeito, né? E o intuito justamente desse podcast de hoje era justamente isso. Passar a informação, conhecimento, né, para que ele chegue e alcance aí, né, a todas as pessoas, e que não seja por falta de informação. E com essa informação ela gere realmente a inclusão, né, que é justamente isso o nosso objetivo. Agradecemos, né, agradecemos a sua generosidade, né, o seu cuidado ao transmitir toda essa informação, né, o respeito às famílias, o respeito, nós temos crianças que também são acompanhadas, né, pelo Dr. Alexandre, né, e sabemos de toda a confiança que essas famílias, né, depositam na informação na sua orientação, né? Então eu até agradeço, né, todo esse momento aqui, esse momento, né, do Dr. Alexandre do dia a dia, do dia a dia, né? É muito importante quando eu realmente fiquei emocionada com a sua fala, porque nós acompanhamos um processo familiar, né? Nós não acompanhamos uma criança, nós acompanhamos uma família. A gente está junto em várias fases, né? Fases difíceis e fases de muita conquista. Sim. Né? Tenho também crianças que começaram ali com 4, 5 aninhos e que hoje estão dentro de uma universidade, né? Aqueles que não estão dentro de uma universidade, mas que tiveram outras habilidades, né? Que tiveram que tiveram a oportunidade de repente trabalhar com a família, né? Por alguma questão não chegaram aos bancos da universidade, mas estão... Sim, até porque não vai ser uma realidade de todos, não vai né? ser A gente precisa também ter uma consciência disso. Isso, né? Mas eu acho que a mensagem, né, desse nosso momento, do nosso dia a dia, para as famílias e para aquelas famílias que também não... vamos dizer assim, as famílias que não lidam no dia a dia, têm o conhecimento, mas não lidam no dia a dia com uma criança, né, que seja neurodivergente. Mas eu acho que é importante termos a consciência, né, do acolhimento, do respeito, da inclusão, né, dessa humanidade. Né? Então, agradeço a sua presença, agradeço a quem nos assistiu, agradeço a quem está nos ouvindo no Spotify. Né? Então, eu acho que é isso, a ideia do nosso projeto é essa. Né? Tá, joia. Parabéns, meninas, viu, pelo projeto. Até o próximo episódio, então. Com certeza. Pronto. Ai, foi ótimo. Foi ótimo.